Já que é para a gente falar sobre os homens mais ricos do país, já que é para a gente falar sobre injustiça, que é para a gente falar de assimetria da justiça, uma justiça que pune muito os mais pobres e alivia, é branda com os mais ricos e mais poderosos, nada melhor do que começar a semana trazendo essa notícia que o Globo trouxe e mais algumas outras para poder tacar pimenta nessa discussão, para poder temperar essa discussão. O Globo traz essa notícia, nesse final de semana, sobre quanto ganham os CEOs, Chief Executive Officer, presidente de empresa. Quanto ganham os presidentes de empresa mais bem remunerados do país. Eis que cá estamos, saindo de uma crise, com o país ainda vendo a fome como uma realidade, com o país ainda vendo o desemprego como uma realidade, com as pessoas que estão empregadas, muitas delas em empregos piores do que os melhores empregos que já tiveram em termos de remuneração. Ou seja, estamos voltando da crise. Mas isso é para a gente. Para nós, réis mortais. Porque os maiores presidentes de empresa do Brasil não estão vendo crise nem de perto, nem de longe. Vamos ver a lista de quanto ganharam agora, em 2022, os CEOs mais bem pagos do Brasil. O CEO da Hapvida, Jorge Pinheiro, ganhou de bônus no ano passado 82 milhões de reais. O CEO da Vale, da mineradora, 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Do Itaú, 59 milhões de reais. Da JBS e da Eneva, 55 milhões de reais. Aí, eu só vou chamar vocês para a seguinte reflexão. A gente está falando dos seguintes setores aqui. Setor de saúde, setor de mineração, setor de bancos, setor financeiro, setor de, a gente chama isso, mais especificamente, que produz proteínas, né? Mas a gente está falando de um frigorífico, e setor de energia. Veja se isso não te chama a atenção do que aconteceu com o país nos últimos anos. É um país que está com as maiores taxas de juros reais do mundo. Do mundo. Significa que quem se endivida no Brasil, significa que quem tem que parcelar a sua casa, o seu carro, o seu celular, está pagando a maior carga de juros do planeta. Aí a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, mas para quem que isso está indo? Para o Itaú. Isso significa que o país que tem a molezinha de que exportar é permitido sem pagar imposto nenhum, o país que tem milhões de pessoas passando fome, mas é um dos 3 maiores produtores de proteína, seja carne vermelha, carne branca, do mundo, é top 3 nos dois, você fala, mas se está produzindo tanta carne e tem tanta gente passando fome, para onde está indo todo esse resultado? Se tem pandemia gigantesca, está todo mundo precisando de hospital, 700 mil mortos, etc. Será que isso é só sofrimento para todo mundo? Se tem desastre ambiental, se tem empresa que não cumpre todos os seus deveres de garantir a proteção dos trabalhadores e dos moradores dos lugares que são explorados por suas empresas, que mineram, ou outras que ilegalmente garimpam, que, enfim, extraem aquilo que é nosso, está debaixo do nosso piso, exportam sem pagar imposto, matam com suas atividades, poluem com suas atividades. Mas, poxa, essas empresas elas são penalizadas por fazer isso com o nosso país? E, por fim, de onde será que veio o interesse dos homens mais ricos do país,
que protagonizaram agora a maior fraude que esse país já viu. Estou falando da fraude das Americanas. De onde será que veio o interesse deles pela Eletrobras? O interesse deles pela Eletrobras veio do fato de que o jogo do poder está diretamente ligado ao jogo da energia. Até em inglês, power play, serve para os dois. Tema de livro, que, aliás, é curso do ICL. Então, o que a gente está vendo aqui, é que as pessoas mais bem pagas do país são pessoas que trabalham em empresas que não contribuem para um país menos desigual. São pessoas que não contribuem para um país sem fome. São pessoas que não contribuem para um país que tem soberania dos seus recursos minerais, que não tem soberania sobre suas terras, que não tem soberania sobre sua produção. As pessoas mais bem pagas do país trabalham em setores onde o país vive uma deficiência brutal de recursos. Veja que isso que acontece aqui, dos CEOs serem tão bem pagos, é algo que, enfim, cada ano vai ficando maior. Olha no ano passado, a lista dos CEOs mais bem pagos do ano passado. Olha só, vão ser os mesmos suspeitos usuais. Tem aqui, ó, a lista de 2021 dos CEOs mais bem pagos. Vamos lá, produção, botar a lista dos CEOs mais bem pagos em 2021 no Brasil. Vamos ver, estamos só esperando aqui a produção colocar. Se vocês não tiverem, é só avisar que a gente pula. Mas eu falo para vocês, tem na minha cabeça, a gente deixou tudo separadinho lá. Seguinte, os CEOs mais bem pagos em 2021 no Brasil, a lista é quase igual, tem uma diferença. Sabe qual a diferença? É que, em primeiro lugar, vem o Sérgio Rial. Você sabe quem é o Sérgio Rial? Que foi o CEO mais bem pago em 2021, um ano antes desse. Ele era o presidente do Santander. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Vale, Itaú Unibanco, Eneva, JBS, Eneva de novo, você tem dois da Eneva, JBS. São os mesmos suspeitos. Aí você começa a ir mais para baixo, Localiza. Quem é o dono da Localiza? O Salim Matar. O que o Salim Matar era durante esses anos aqui? Secretário do governo Bolsonaro. O Bradesco, lembra o Bradesco que fez aquele vídeo no ano passado do cara defendendo, né, o regime militar e etc. Está aqui, ó, defendendo o governo Bolsonaro, que era o que ele estava defendendo, entre os mais bem pagos. Aí aqui, setor de saúde, cara, não tem erro. E aqui, o número 1, o cara que depois de figurar como o CEO mais bem pago do Brasil foi contratado para tocar o quê? As Americanas. E eis que o CEO mais incrível, mais genial, mais bem pago, mais competente do Brasil aceita ir trabalhar numa empresa que cometeu a maior fraude da história desse país e ficou surpreso. E não sabia de nada. E caiu nessa roubada. Eu acho que todo mundo pode ser bobo, mas põe um limite no quanto você pode ser bobo. Todo mundo pode ser tolo, ingênuo, mas a gente tem limite. Vamos ver, porque essa questão dos CEOs serem bem pagos, isso mostra um problema que é global. E eu vou aconselhar vocês a seguir esse perfil aqui. Põe aqui, Robert Reich. Esse cara, R.B. Reich, ele foi secretário do Trabalho do governo Clinton nos Estados Unidos. Ele tem um documentário no Netflix que é Saving Capitalism, Salvando o Capitalismo. E esse cara é incrível, incrível. E ele faz posts excepcionais. Esse post que ele fez semana passada mostra o seguinte: a razão, ou seja, a proporção do quanto ganha o presidente de uma empresa em relação ao salário médio daquela empresa, ou seja, quanto que é a disparidade salarial na empresa entre quem mais ganha entre aquilo que as pessoas ganham na média. Em 1965, era 20-1. O presidente da empresa ganhava 20 vezes mais do que a média dos trabalhadores da empresa. Em 1965. Em 89, passou para 61-1, 61 vezes mais. Hoje, é 400. Para ser mais exato,
399 vezes. Hoje, o presidente de uma empresa que já ganhava 20 vezes mais do que a média das pessoas da empresa, hoje ganha 400 vezes mais do que a média dos trabalhadores da empresa. E veja que eu deixei o que ele escreve no post aqui embaixo, que é muito interessante, que ele fala o seguinte: a produtividade dos trabalhadores, worker productivity, a produtividade dos trabalhadores cresceu no período de 79 a 2021 3,9 vezes. Os trabalhadores estão produzindo, pela mesma hora de trabalho, 4 vezes mais do que antes. Só que isso está indo para o bolso deles? Não. E vamos ver nos próximos slides. Próximo slide do Robert Reich, por favor. Aqui, ó. Por que será que milhares de trabalhadores em diversas indústrias estão em greve ou planejando greve? Eu acho que é um mistério. Mas, numa outra notícia que eu li, mostra que o salário dos presidentes de empresa subiu 1.460% desde 1978, enquanto o dos funcionários 18%. Tornando simples para todo mundo entender, a produtividade do trabalhador explode. O trabalhador consegue produzir muito mais. Por quê? Ele tem mais treinamento, mais conhecimento, melhores máquinas, mais tecnologia. Agora, tudo isso que ele consegue produzir a mais vai parar no bolso de quem? Dos presidentes das empresas. Para ele não fica nada. Você imagina que de 1978 até hoje, a gente está falando, irmão, de quase 50 anos. Em quase 50 anos, ele aumentou o que ele recebe 18% só. Enquanto os presidentes de empresa multiplicaram por 15. Multiplicaram por 15. Vamos para o próximo post dele, que agora é mais interessante aí. Mas a gente está fazendo isso porque a gente, né, acredita, hashtag só que não, né? Isso aqui é irônico, modo irônico. A gente acredita que o capitalismo, com a sua mão invisível, e o livre mercado vai fazer com que as coisas, enfim, que o trickle-down economics, que é a economia do gotejamento, que as coisas por meritocracia sejam distribuídas da melhor maneira. Eu sempre disse, não há... e quem assiste minhas aulas sabe, eu sempre falei que essa história de livre mercado é conto da carochinha. Me dá um exemplo de livre mercado. Nos Estados Unidos, o pior país onde sempre teve monopólio, onde sempre os monopólios tiveram um lobby gigantesco na política, onde o governo sempre ajudou os monopolistas e acreditou nos monopólios, e hoje tem a história de livre mercado. Os Carnegies na siderurgia, os Rockefeller no petróleo, o Zukor no cinema, o Sarnoff no rádio, todos, pode pegar, todos os setores. Hoje em dia os setores de internet são todos monopolistas e tem um discursinho de livre mercado. Diz o Robert Reich, o livre mercado é nada mais do que um mito conservador. Uma mentira. O mercado é produto do poder. Repete, o mercado é produto do poder. Repete, o mercado é produto do poder. E tatua no braço para lembrar todo dia. O mercado é produto, é resultado, é consequência do poder. Bilionários que herdam sua fortuna. Bilionários que fazem esquemas com juízes, que têm proximidade com o judiciário. Bilionários que compram políticos. Bilionários que monopolizam os mercados. É assim tão simples. É assim tão simples. E aí a gente vai para os Estados Unidos e se pergunta, poxa, lá também aconteceu isso? A gente viu aqui, mas lá os presidentes das empresas também estão ganhando muito mais mesmo? Porque aqui está ganhando quase 100 milhões. Olha o número lá de fora. Põe aqui o número lá de fora. Quanto ganham os 10 CEOs mais bem pagos no ano passado? O primeiro deles, da Blackstone, aí aqui só uma curiosidade, né? Como tudo rima. Blackstone quer dizer pedra preta. Como é que se fala na linguagem de, acho que, se não me engano, é Tupi, Guarani, pedra preta? Itaú. Itaú. Não é uma coincidência incrível? Né? Ou seja, a empresa lá de fora que tem
paga a maior remuneração, é do setor financeiro também, e tem o mesmo nome, né? Itaú, Pedra Preta, Blackstone. Aí tem outra lá que ganha muito também, que chama BlackRock, em vez de Blackstone. Tem alguma coisa nessa história, né? Vamos investigar. Teóricos da conspiração, divirtam-se com essa história. Mas Será quanto que é Illuminati? Os Illuminati. Quanto que o cara ganhou no passado? 253 milhões de dólares. Mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão. O país onde quem é mais pobre, se quebrar o braço, não pode ser atendido. O país onde as pessoas estão sendo expulsas dos hospitais porque não tem como pagar. Jogadas na rua. Jogadas na rua. Paga mais de 1 bilhão de reais para o presidente de uma empresa. Aqui outro, Alphabet. Alphabet é o Google. Também. Mais de 1 bilhão de reais, 226 milhões de dólares. Agora com dólar abaixo de 5, em torno de 1 bilhão de reais. O cara da Hertz, da empresa de aluguel, que localiza aqui, a Hertz lá. Os mesmos setores. Setor financeiro, setor de saúde, o setor de aluguel de automóveis. E lá fora você tem, além desses, o setor de tecnologia, né? Que são essas big techs. Então, tudo isso está ligado à minha ida amanhã na CPI das Americanas.